E isso me lembra muito, cara, uma coisa que eu vejo pouca gente fala, e eu não lembro qual foi um vídeo seu que eu vi que eu gostei muito, cara, foi você explicando o impacto da invasão britânica, né? Eu fiz um vídeo falando, cara, mas assim, você falando, eu acho que é bem maneiro, cara. Pra quem não sabe, né, Charles, antes disso você fazia o quê, cara? Antes de mexer com quadrinho? Professor de história. Então, agora você é professor de quadrinho, cara. Então, não sei se eu cheguei nesse ponto. Cara, dá uma palhinha aí pra gente. Não, de alguma forma, de alguma maneira, uma coisa mistura com a outra. Sim, cara, porque assim, pelo menos ao meu ver, né? É muito didático a forma que você faz. Isso é massa, assim. Você pega um cara que não entende, você vai conseguir criar uma linha de base ali pra pessoa se definir. Beleza, isso aqui é por aqui. E qual foi o impacto, cara, da invasão britânica aí? Quem chegou na invasão britânica? A invasão britânica foi o seguinte, para você entender a invasão britânica, você tem que entender o que estava acontecendo na DC. E o que estava acontecendo? A gente tem que voltar um pouco nos anos 60, porque a invasão britânica acontece nos anos 80. O que está acontecendo 20 anos antes? Em resumo, é o seguinte: a Marvel surge, e a Marvel já existia desde a década de 30, mas como a gente conhece, surge ali em 61, com a criação do Quarteto Fantástico e tal. A Marvel tinha a sua distribuição de quadrinhos realizada pela mesma distribuidora da DC, a DC era a dona da distribuidora de quadrinhos que distribuía a Marvel também. Isso limitava o número de quadrinhos a 8, se não me falha a memória. A Marvel só podia distribuir 8 quadrinhos por mês e tal. E a Marvel tinha uma abordagem, para a época, muito inovadora. O Stan Lee me parece um completo absurdo que as pessoas dizem hoje dele, como se ele fosse só um picareta, que ele não tivesse... O Stan Lee... Plagiador, né? Muita gente só... Plagiador. Não, isso é uma... A pessoa que fala isso, a pessoa não entendeu nada da história do Stan Lee. O Stan Lee, ele era um cara muito esperto, ele era um cara muito... sim, ele utilizava do trabalho dos outros de uma maneira muito safa. Ele era um cara muito safo. Mas ele era um gênio sobre outros aspectos, cara. Ele coordenou a construção do universo Marvel durante vários anos. Entenda isso. Porque ele era o editor-chefe. Qual que é o papel do editor-chefe? Ele cuidava para que todas as revistas que eram publicadas, que eram 8 no começo, tivessem coerência para a construção do universo Marvel. Cara, isso não é pouca coisa. Não, porra. E eu tenho como um dos meus grandes artistas favoritos de todos os tempos o Jack Kirby, mas a realidade é o seguinte, que os melhores trabalhos do Kirby foi quando ele trabalhou junto com o Stan Lee. Isso é verdade, é uma dupla, mas o Jack Kirby ele não tem tanta holofote, né? Muita gente conhece na rua aí o Stan Lee e a galera nem sonha quem é Jack Kirby. Isso aí, é uma injustiça. É uma injustiça. Sim, com certeza é uma injustiça. Mas dizer que o Stan Lee era só um picareta também não é correto. É completamente errado. Ele era um cara muito inteligente, ele era um cara com uma capacidade marqueteira acima da média, não à toa. Ele é o cara conhecido, tem gente que acha que foi ele que inventou a Marvel. Tem gente que acha que foi ele que criou a Marvel. Muita gente acha que o Stan Lee criou a Marvel. Que era o dono da Marvel. Tão grande era a sua capacidade de marketing. Então ele era um cara que tinha, assim, um ser humano que tinha seus defeitos e suas qualidades. Muito bem. Mas eu quero chegar lá na invasão britânica. A Marvel começa gradativamente a detonar com a DC nos números de vendas. Porque vinha com uma abordagem muito diferenciada, essa coisa de universo compartilhado. A DC tentava copiar alguns conceitos, não funcionava. É verdade que a Marvel plagiou vários conceitos da DC. Acho que essa briga de plágio até hoje rola, né? Um copiou, rola. Isso aí não tem. Mas hoje muito menos. Mas tem plágio que é descarado. Tem plágio que é descarado. A DC, o Arnold Drake junto com o Bruno Premiani criam a Patrulha do Destino. 2 meses depois sai os X-Men. É o mesmo conceito. Mesmo conceito. Assim, e os X-Men foram para frente, a Patrulha nem tanto. Mas tinha essa briga e era uma briga acirrada e a Marvel vai subindo. Tá? Em determinado momento, a Marvel consegue sair dos tentáculos da DC e ter a sua própria distribuidora e a Marvel vai esmagar a DC. E a DC, isso aí, existem vários biógrafos que falam sobre isso, era assim, a Marvel
não que ela fosse assim, mas ela era vista no imaginário popular como se fosse um bando de cara muito louco, muito chapado, numa fábrica cheia de upa-lupas e os caras produzindo quadrinho. Não era assim. Mas o imaginário popular foi construída essa ideia. Tinha uma galera que estava trabalhando na Marvel que era, para a época dos anos 70, muito inovadora. Jim Starlin, Chris Claremont, o próprio Roy Thomas, o próprio John Buscema, que era um pouco mais velho, mas era uma galera que tinha ideias muito inovadoras, que quebravam com conceitos dos quadrinhos, e aquilo para a molecada da época, anos 60, contracultura, porra, aquilo era uma mistura do mainstream com contracultura. Para a galera dos anos 60, o Stan Lee cansou de dar entrevistas e palestras em universidades. E a DC só perdendo. A DC era formada, basicamente, por homens da Era de Ouro. Aqueles homens da grande recessão, eram caras que trabalhavam de gravata, de terno, caras muito sérios e tal. E os caras não estavam conseguindo acompanhar. É verdade que teve ali alguns caras que criaram conceitos um pouco inovadores, o Flash, deram um start para a Era de Prata, a Era de Bronze, mas perdiam para a Marvel em todos os aspectos. Estou contando toda essa história para chegar nesse ponto agora. Em determinado momento, os caras da DC falam assim, a gente precisa de gente com a cabeça mais fresca, com ideias novas para os caras, para trazer aqui para a gente alguns conceitos, ideias que a gente possa combater a Marvel. E aí os caras fazem a coisa mais inteligente que eles poderiam ter feito. Contratam 2 mulheres. A Janet Kahn, ela era uma mulher que tinha um histórico de trabalhar com moda, com roupa, e ela vai para DC. E essa mulher, até hoje, do que eu já li dela, eu nunca consegui entender se ela era uma mulher genial, efetivamente, ou se ela era uma mulher louca. Se ela não, ela é, né? Se ela é uma mulher louca. Porque conta-se que quando ela foi contratada pela DC, eu tô esticando muito o papo, tá atrapalhando essas ideias aí? Ou tá? Cara, pô, isso aqui é a palestra aí da invasão britânica, tá perfeito. Então vamos lá. Dando uma volta enorme, sim, mas é que é interessante. Porque é relevante, cara, o que aconteceu. Então, acho que muita gente não tem esse contexto. Então, pra mim é relevante. A Janet Kahn, eu vou continuar, ela é contratada e na festa ela faz uma festa, um coquetel, uma coisa desse tipo, assim, na contratação dela. O cara que era o editor-chefe da Marvel, chamado Jim Shooter, ela convida os caras da Marvel e tal, e o Jim Shooter tá na festa, e ela fala pro Jim Shooter assim, olha, o que você acha que eu deveria fazer com o universo DC? Sério, mano? Ela troca essa ideia, tipo assim, somos 2 editores-chefe, cabeças aqui das nossas empresas e tal. Aí, sabe, tipo assim, Jim, o que você acha que eu deveria fazer com o universo DC? O Jim Shooter diz assim, eu acho que você deveria destruí-lo. É exatamente o que ela faz. Aparece uma ideia alguns anos depois, vamos dar um reboot no universo DC, vamos acabar com a cronologia. Crise nas Infinitas Terras, cara. Então foi isso aqui. Então essa trocação de ideia gerou isso aqui. Não foi aí que gerou a ideia, foi um encontro, porque o Marv Wolfman, cara que escreve a história, tinha uma ideia também de construir o universo DC e tal. E eu vejo hoje gente falando que Crise nas Infinitas Terras não é tudo isso. Vocês são malucos. Que isso, cara? Isso aqui é maravilhoso. É a maior saga cósmica dos quadrinhos de todos os tempos. Sem sombra de dúvida. Não teve nenhum crossover que superou Crise, cara. Um negócio absurdo. E dificilmente vai ter. Cara, isso aqui é muito bom, velho. E aí a DC começa a construir. Cara, isso é maravilhoso. Ó, 2 Superman. Você tem o Superman da Era de Ouro aí, ó. Pô, isso aqui é muito bacana. Tem o Kal-El e tem o Kal-El. Cara, é incrível. Cara. Eu amo Crise. Crise é o quadrinho que uma vez por ano eu paro pra ler. Uma vez por ano eu falo. Hoje é dia de ler Crise. Cara, eu amo Crise. E eles vão nesse processo e constroem a Crise. E a Crise era um projeto muito ambicioso, porque a Janet Kahn vai conversar com os caras que estavam produzindo a Crise, que era o Marv Wolfman, George Pérez, Len Wein e outros. Ela pergunta para eles, mas vai morrer personagem importante? Fala, vai. E morre, cara.
E tem personagem que morreu e voltou. O caso do Flash. Mas demorou pro Flash voltar. Mas demorou pra caramba. E teve personagem que morreu e não voltou. Teve personagem que morreu e nunca mais voltou. Você sabe que isso é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia? O peso, cara. Por exemplo, matou lá, vou dar um exemplo lá. Você lembra na edição do Homem-Aranha recente? Anunciaram uma grande morte, morreu a Kamala Khan. Pra ela voltar como X-Men depois. Então, cara, não tem... O Flash morre aqui. Quanto tempo pro Flash voltar? Foi 20 anos sem Flash? Ah, por aí, cara. Até hoje me angustia. Até hoje me angustia, porque logo no começo da história tem o Batman. O Batman vai prender o Coringa. Quando ele vai prender ele vai pegar o Coringa, aparece o reflexo do Flash, assim, o Flash falando pra ele: socorro! Batman, socorro! Ele fala: mas onde você tá? Não sei o que, desaparece. Cara, sabe o que eu lembrei? O Zack Snyder tentando fazer isso no Batman vs. Não, pelo amor de Deus. Não, mas você sabe que ele tirou daí, né? Ele só não soube executar. Me dá uma constipação só de imaginar uma coisa dessa. Ele tentou. Ele tentou. E a DC contratou uma outra mulher chamada Karen Berger. A Karen Berger chega e esse ar de renovação, não foram só as meninas, os homens também estavam com ideias, não sei o que e tal. E aí, no meio dessa efervescência de criatividade, em meados dos anos 80, 84, meu ano de nascimento, 84, o título do Monstro do Pântano estava para acabar. Os caras iam fechar o título do Monstro do Pântano, porque tinha sumido um camarada chamado Martin Pasco e a revista não estava vendendo. Uma criação do Bernie Wrightson e do Len Wein. E a revista não estava vendendo, a coisa não estava andando, não ia para frente. E tinha surgido uma geração de quadrinistas influenciados pela galera da Era de Prata, especialmente, Era de Ouro, Era de Prata, influenciado por Jack Kirby, Stan Lee, influenciado por John Byrne, que o John Byrne é um pouquinho... Ele é dessa geração, mas ele é um pouquinho mais velho. John Romita Sr., né? E essa galera achava que poderia trazer para os quadrinhos aspectos um pouco mais literários, mais profundos e tal. E essa galera estava produzindo quadrinhos na Inglaterra, especialmente numa revista chamada 2000 AD. 2000 AD, isso daí eu nunca tive ela, cara, mas eu já vi a foto por cara. Algumas editoras estão lançando... Sério? Trabalhos recentes da 2000 AD. Uma das editoras é uma editora chamada Alta Geek. Uma editora nova no Brasil, que lança quadrinhos de muita qualidade e tem lançado material da 2000 AD. A revista continua existindo, continua sendo publicando material. A Mythos publicou também material da 2000 AD. E aí, numa dessas, o Len Wein descobre um jovem escritor que fazia trabalhos para a 2000 AD e para a Marvel britânica. O cara estava escrevendo as histórias do Capitão Britânia. Capitão Britânia, que é daquele universo dos mutantes, né? Uhum. A Excalibur é liderada pelo Capitão Britânia. Estava escrevendo algumas histórias, o cara leu, o Len Wein leu algumas histórias desse jovem escritor e falou: cara, esse cara aqui, ele tem uma criatividade diferenciada, o maluco é bom, vamos chamar esse cara para trabalhar pra gente. Ele liga pro rapaz, o nome do rapaz, Alan Moore. Ele liga, o Alan Moore atende, o Len Wein fala: oi, tudo bem? Aqui é o Len Wein que tá falando. O Alan Moore desliga o telefone na cara. Porque pensa que é trote. Aí o Len Wein tem que provar que é ele mesmo. Não, sou eu aqui, tô querendo tal, vamos, eu queria que você fizesse o trabalho aqui com o Monstro do Pântano. O Alan Moore aceita. E aí o Alan Moore começa essa que para mim é uma das melhores, mais importantes e mais incríveis fases de qualquer história de quadrinhos do tempo. É absurdo, né, cara? É absurdo. Velho, pelo amor de Deus, velho. É absurdo. E o Alan Moore, ele usa... dão carta branca para ele, e aí é o Len Wein que dá essa carta branca para ele. O Alan Moore, ele finaliza a fase do Martin Pasco numa história que ele chama de Pontas Soltas,
Eu adoro a literalidade do Alan Moore. Pontas soltas, ele fecha a história. A segunda história da fase dele chama-se Lição de Anatomia, dali pra frente. Cara, é sinistro. É uma porrada, é impressionante, cara. É impressionante. Não tem história ruim, as histórias só melhoram e cheio de temáticas e tal. E existia o risco, o medo do Comics Code Authority perturbar por conta de que as histórias tinham pegada mais densa e tal. Só que o Alan Moore ele vai forçando esses limites. E como o Comics Code não perturba, em determinado momento, se você ler a saga do Monstro do Pântano, você vai ver que em determinado momento as revistas são intituladas Sophisticated Suspense. Tem aquele selinho, né? Aqui no meio das capas, eu não sei se está no volume 1 ainda. Eu acho que a partir do volume 2, eu não lembro se está no volume 1 dessa série, mas em algum momento é o suspense sofisticado. Eu lembro disso, cara. E o Alan Moore só na palavra. E aí, a editoria da revista do Monstro do Pântano é deixada pelo Len Wein, de novo. Por que eu dei essa volta? Porque o Len Wein vai sair, porque ele está trabalhando na crise. Ele está pensando na crise, então ele sai do título do Monstro do Pântano. E quem vai assumir? Karen Berger. Ó, e aqui, ó, fazendo um adendo também, ó. Aqui, ó, nesse selinho tá escrito aqui, ó, né, ó. Sugerido para leitores maduros. Maduros, tem essa história sugerido. Então começa a dar um conceito de que as histórias tinham essa proposta de leitores maduros. O Alan Moore detona com a saga do Monstro do Pântano, saga do Monstro do Pântano, e aí tem uma coisa que acontece também, que é um fenômeno que vai direcionar muito do que vai acontecer depois, porque nessa época o Alan Moore ele tá no auge criativo dele. E ele escreve ao mesmo tempo Miracle Man para a Marvel UK, que foi publicado aqui em 3 volumes pela Panini, que é maravilhoso. Ele escreve o Watchmen e ele escreve o Monstro do Pântano ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Caraca, o Miracle Man, o Watchmen eu sabia, o Miracle Man eu não sabia. Que ele escreveu ao mesmo tempo. Tá escrevendo o Watchmen, Miracle Man e o Monstro do Pântano ao mesmo tempo. E aí detona as vendas e é um quadrinho que ganha outro status. A partir desse momento tem também todo um conceito que vem de uma outra linha, que era o Will Eisner fazendo histórias que ele chamaria de graphic novel. Era um movimento que estava acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, que os quadrinhos passam a ser vistos com outros olhos, com outros olhos. E aí, por conta do Alan Moore fazer esse trabalho, e aí o pessoal começa a vasculhar, né? É um pouco o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje, está todo mundo olhando para Portugal, tentando encontrar um técnico português, entendeu? E aí todo mundo começa a olhar para a Inglaterra e descobre. Aí na sequência vem Grant Morrison faz a fase do Homem-Animal. Cara, que fase, né, cara? Fase incrível, daqui a pouco vem Garth Ennis, faz Preacher. Nossa. Faz na fase do Monstro do Pântano, o Alan Moore cria um personagem chamado John Constantine, cara. E aí é assumido, os caras falam, esse personagem tem potencial para ter uma revista própria, vai ser assumido pelo Jamie Delano. Que run do Jamie Delano. Tem gente que acha, eu gosto do run do Jamie Delano. Não, maravilhoso. E na sequência do Jamie Delano, o Garth Ennis faz o melhor trabalho dele. Que não tem... Infernal, que, cara, é um negócio incrível. Nunca escreveu tão bem quanto ele escreveu Infernal. Eu acho que aquele ali é o melhor trabalho dele. Cara, é um absurdo. É absurdo. É melhor que Preacher, tá? Ele vai escrever Justiceiro, que ele também mas Infernal. Muito melhor. É muito melhor. E aí vem uma pancada de escritores, de não só de escritores, mas artistas também. Né? Brian Bolland, por exemplo. Brian Bolland, que desenha a capa de Piada Mortal, cara. Desenha a Piada Mortal inteira. E esses caras vão trazer alguns conceitos, inclusive depois para histórias de super-heróis mesmo. O Alan Moore escreveu excelentes histórias dentro do universo DC. Tem uma história do Alan Moore que pouca gente lembra dessa história. Eu não sei se é essa que você vai falar, cara, mas eu gosto tanto, velho. Que é isso aqui. Eu não sei se é isso que você vai falar. Mas não, isso é maravilhoso. As 3 histórias que ele é maravilhoso. Eu amo isso aqui, cara. É maravilhoso. É muito bom isso aqui. Para o homem que tinha... Ele tem um conceito que para o homem que tinha tudo. O dia do aniversário do Superman. O que você dá de presente pro Superman? Cara, é tão simples. É simples, cara, mas é genial. É genial. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Tem o Monstro do Pântano, que você lembra que ele aparece também? Tem. A terceira história é com o Monstro do Pântano. E muita gente não conhece esse material do Alan Moore. É maravilhoso. Pra mim, e a outra top 7 fácil do Alan Moore.
o que aconteceu com o Homem de Aço, né? O que aconteceu com o Homem... Cara, que material... Foi um dos primeiros quadrinhos, cara. Foi o primeiro quadrinho que eu li do Alan Moore, sabia? Muito bom. Cara, eu falei, caraca, esse maluco é bom. Mas ele faz, por exemplo, tem uma história que o Alan Moore escreve na revista mensal do Batman, cara, que é uma história com o Cara de Barro. Caraca. Que é genial, cara. A história do Cara de Barro. O Cara de Barro se refugia de uma loja de departamento. O Cara de Barro é insano. Então ele se apaixona por um manequim. Que legal essa história, velho. Cara, que puta. As pessoas... Onde que eu acho isso aí pra ler, cara? Você acha isso no encadernado? Eu vou te mostrar aqui. Tem um encadernado, que é esse aqui, ó. Universo DC por Alan Moore. Imaginei que ia estar aí, cara. Vale a pena esse encadernado, cara? Vale. Tem essas histórias do Superman que você falou. Lógico, não tem aqui Piada Mortal, por exemplo. Piada Mortal não tá aqui. Piada Mortal compensa ter separado, né, cara? Mas tem algumas histórias aqui maravilhosas. E tem essa história do Cara de Barro, cara, que é um negócio... Cara, eu acho a história brilhante. E a gente vê uma coisa interessante aqui, que ele desenvolve vários conceitos com relação ao universo do Lanterna Verde. São histórias curtas do Lanterna Verde, só que quando você lê isso aqui, você sabe de onde o Geoff Johns tirou todas as ideias dele sobre o Lanterna Verde. Sério, cara? A fase do Lanterna Verde com o Geoff Johns, o épico dela chama-se A Noite Mais Densa, cara, e A Noite Mais Densa é um conceito criado pelo Alan Moore. Publicando aqueles ônibus que já saíram lá fora do Lanterna. Cara, é que negócio bonito, velho. É muito legal. Nossa, são quatro. E aí veio, e aí você teve ali, a Vertigo é curioso isso, né? Porque a Vertigo, o auge dela, o auge do selo, durou um pouco tempo, assim, relativamente uns 10 anos. Foi uns 10 anos. A Vertigo, parece que vai voltar agora, mas a Vertigo, ela durou 25 anos. Vai voltar, o auge dela são os 10 primeiros anos ali. Só que a quantidade de coisas... Saiu o Homem Animal do Grant Morrison, saiu o Alan Moore, Sandman, Sandman, Hellblazer. Cara, tem muita coisa massa, velho. Saiu um personagem que é das antigas. Como é que é, meu Deus? Peter Milligan que escreveu. Shade, o Homem Imutável. Cara, esse eu não conheço. Shade, o Homem Imutável. É bom? Cara... É muito quadrinho. A Patrulha do Destino, eu acabei de reler. Semana passada eu terminei de reler. O ônibus, né, do Patrulha do Destino. O ônibus da Patrulha do Destino do Grant Morrison. Você tá de brincadeira, cara. É um negócio extremamente criativo. Você falou que é melhor que o do Homem Animal, né? Eu acho. Caraca, eu gosto muito aí do Homem Animal, cara. Eu acho. Muitos conceitos interessantes, muito bom. Planetary é o Warren Ellis. O Warren Ellis, ele é a rapinha do tacho da invasão britânica. E o Warren Ellis, ele também escreveu Hellblazer, né? Escreveu um arco muito bom no Hellblazer. Foi condenado, não foi? Inclusive o arco do Warren Ellis é uma história que foi... Isso, que é uma história que foi censurada. Cara, e é uma puta história, né, velho? Então a invasão britânica, né, ela levou o quadrinho americano para um outro status, assim, um outro nível. Porque não foi superado aquilo, entendeu? Não. Você pega ali meia dúzia de histórias, Monstro do Pântano, Homem Animal, Patrulha do Destino, Hellblazer. Vertigo, nenhum outro top 10 bate. Cara, isso aí não foi superado. O Vertigo foi um negócio realmente incrível. Cara, Vertigo é assim. Eu lembro quando eu comecei a me interessar por quadrinho, cara. Eu comecei, o que me fez assim foi o Hellblazer do Garth Ennis. Quando eu peguei na banca, tava tendo. Aí quando eu lia isso, eu falava, que isso, cara? Aí me deu vontade de ir atrás do Origins. Aí eu comecei depois a ler o Monstro do Pântano. Aí eu li o Watchmen. Aí eu comecei, falei, caraca, mano, esse negócio de Vertigo, eu comecei a ver o nome dos caras. Falei, pô, isso chamou minha atenção e mudou minha cabeça totalmente.